Livro Fúria Bolha, o milagre te espera fora da zona de conforto. Dedico este livro a todos que desejam cumprir o propósito de Deus em sua vida, mas que enfrentam muitas limitações, ou se sentem presos em alguma situação, que chamarei de bolha, impedindo-o de viver todos os sonhos e projetos que Deus plantou em seus corações. Nasci na roça, passei por muitas privações. Fui desenganado pela medicina ainda bebê e perdi 4 irmãos biológicos quando criança. Já sobrevivi à hepatite, malária e depressão. Enfrento diariamente os desafios de um TDAH, que muitos dias me faz já acordar mentalmente esgotado. Carrego cicatrizes de uma vida cheia de obstáculos, mas estou aqui para te dizer. Se eu, com todas as minhas falhas e limitações, já realizei grandes conquistas pessoais e ministeriais, quem é você para não conseguir? Introdução. É com grande alegria que dou as boas-vindas a você a esta jornada transformadora, à medida que desvendamos juntos o milagre que você precisa para uma vida plena e significativa. Esse livro foi escrito com um propósito claro em mente: encorajar você a quebrar as barreiras que o mantêm confinado em bolhas invisíveis. No mundo em que vivemos, somos frequentemente envoltos por bolhas, criadas por religiosidades, condições sociais, profissionais, mídias sociais e ideologias. Essas bolhas se tornam nossas zonas de conforto, oferecendo um refúgio aparentemente seguro, mas ao mesmo tempo limitando nosso potencial e nossa visão de mundo. Muitas vezes, nos acostumamos a olhar o mundo através das lentes dessas bolhas, perdendo de vista a vastidão do que está fora delas. A Bíblia nos ensina que somos chamados a não conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, Romanos 12.2. Essa renovação requer que estejamos dispostos a questionar as estruturas que nos aprisionam, a ousar olhar além das paredes que construímos e a abraçar a liberdade que Deus deseja para nós. Afinal, a verdadeira liberdade não está em viver em uma bolha, mas em rompê-la e explorar o mundo que Deus nos deu. Te convido a ler este livro com calma, capítulo por capítulo, refletindo sobre como os temas aqui tratados se relacionam com a sua própria realidade. Lembre-se de que a jornada da fé e da transformação não é uma corrida, mas uma caminhada, e cada passo que você der é importante. Creio que, enquanto mergulhamos nas Escrituras juntos, desafiando as convenções sociais e questionando ideologias impostas, você descobrirá a inspiração e a coragem para romper com suas próprias bolhas. Não há experiência mais emocionante do que viver uma vida que vai além das limitações que impomos a nós mesmos. Acredite! O milagre que você precisa te aguarda fora da sua zona de conforto. Então, prepare-se para a jornada que está à sua frente. É hora de romper a bolha e abraçar a vida abundante que Deus deseja para você. Que este livro ilumine sua jornada de fé e transformação. Melqui Ferreira. Capítulo 1. Qual a sua bolha? Examinai-vos a vós mesmo. 2 Coríntios 13.5. Eu já estive preso em muitas bolhas, mas uma delas teve um impacto significativo em minha vida. Durante anos, estive imerso em uma perspectiva religiosa restrita, que limitava minha visão à minha própria fé. Acreditava que todas as outras crenças estavam equivocadas e cheguei a entrar em discussões acaloradas com colegas de trabalho que tentaram compartilhar comigo a mensagem do Evangelho. Era bem religioso, crescido em um ambiente católico romano. Frequentava a igreja regularmente e até sonhava em ser sacerdote católico. No meu quarto, tinha um pequeno altar com várias imagens religiosas, muitas delas eu nem conhecia. Às vezes, chegava a fazer uma espécie de missa caseira como se já estivesse treinando para um dia realizar uma celebração de verdade. Mas certo dia, a luz do Evangelho puro e simples clareou o meu coração, então notei que existia um mundo enorme que estava além dessa bolha religiosa. Então percebi que eu não era o dono da verdade. Aprendi a respeitar quem tem crenças diferentes. O orgulho deu lugar à empatia, desde então comecei a conviver pacificamente com pessoas que pensam de forma diferente. E você? Qual bolha está te prendendo?
À primeira vista, pode parecer uma questão simples, mas a resposta a essa pergunta pode revelar muito sobre a maneira como vivemos nossas vidas e como nos relacionamos com o mundo ao nosso ceder. O apóstolo Paulo nos orienta em 2 Coríntios 13,5 a examinarmos a nós mesmos. Essa é uma chamada à autoavaliação, um convite para nos conhecermos melhor. E isso é um passo crucial na jornada espiritual e pessoal de cada um de nós. A minha bolha religiosa me fez perder amigos, afastar pessoas, e ainda tornou-me alguém amargo e insensível com quem pensava diferente de mim. Todos fazemos parte de alguma bolha, e nem sempre não há nada de errado nisso. Nossa bolha pode ser a nossa fé, nossa cultura, nossa profissão, nossas amizades, nossas preferências políticas, ou qualquer outra coisa que influencie a maneira como vemos o mundo. O problema não é fazer parte de uma bolha, mas sim quando nos fechamos tanto dentro dela, então nos tornamos cegos para a existência de um mundo exterior. Imagine uma bolha como uma redoma de vidro que nos envolve. Essa bolha pode ser algo que nos proporciona segurança, conforto e identidade. Mas, ao mesmo tempo, ela pode nos isolar do que está fora dela. Como resultado, perdemos a oportunidade de crescer, aprender e nos relacionar com pessoas diferentes, experiências diversas e perspectivas variadas. O que nos impede de romper nossas bolhas muitas vezes são medos e inseguranças. Tememos o desconhecido, tememos ser desafiados em nossas crenças e valores. Portanto, a pergunta que você deve se fazer neste momento é: qual a minha bolha? Em que aspectos da vida estou enclausurado, impedindo-me de crescer espiritual, emocional e intelectualmente? Será que estou tão focado na minha religião que negligencio o amor e a compaixão pelos outros? Ou estou tão envolvido nas redes sociais que perdi a conexão com as pessoas reais ao meu redor? Talvez minhas crenças políticas tenham se tornado um obstáculo para o entendimento e o diálogo com aqueles que pensam de maneira diferente. Reconhecer a sua bolha não é um ato de fraqueza, mas sim de coragem. É o primeiro passo para romper as barreiras que limitam a sua visão e experiência de vida. À medida que nos aprofundamos neste livro, você descobrirá que a chave para romper a bolha está em abrir o coração, a mente e a alma para o mundo que existe além dela. Vamos em frente nesta jornada de autodescoberta e crescimento. Abrace a oportunidade de sair da sua zona de conforto e explore um mundo novo e empolgante. É hora de começar a romper as bolhas que o mantêm prisioneiro. Você está pronto? O milagre que você precisa está te esperando fora da sua bolha. Usando o poder de um bom network. Network, em português, significa rede de contatos. É como uma teia de relações com pessoas ao seu redor. Agora, pense em como você conhece seus amigos, familiares, colegas de trabalho, e até mesmo conhecidos de amigos. Isso é parte do seu network. Ter um bom network é muito importante para o seu crescimento pessoal. Imagine que você quer conseguir um novo emprego, aprender algo novo ou até mesmo começar um negócio. Se você conhece pessoas que podem te ajudar ou te dar conselhos, fica muito mais fácil, não é mesmo? Grandes líderes muitas vezes conseguem bons resultados porque sabem como construir e usar suas redes de contatos. Eles não têm medo de conhecer pessoas novas e aprender com elas. Isso é importante porque, às vezes, o que você precisa para crescer está nas experiências e conhecimentos de outras pessoas. Agora, como fazer um bom network? É preciso sair da sua zona de conforto, ou seja, ir além do que você já conhece. Às vezes, ficamos só no nosso grupinho de amigos ou colegas, mas é importante furar essa bolha. Tente participar de eventos, cursos, ou até mesmo conversar com pessoas em lugares diferentes. Por exemplo, se você quer aprender a consertar carros, pode ser uma boa ideia conversar com mecânicos, participar de encontros de entusiastas de carros. Ou até mesmo seguir páginas na internet sobre o assunto. Assim, você constrói seu network na área que te interessa. Lembre-se de que as pessoas podem ser como portas que se abrem para novas oportunidades.
Às vezes, alguém que você conhece pode ser usada por Deus para te apresentar a uma grande oportunidade na vida. Ter um bom network é como ter amigos em diferentes lugares, prontos para te ajudar e te guiar. Para construir isso, é preciso sair da zona de conforto, conhecer pessoas novas e aprender com elas. Pode ser a chave para abrir portas importantes na sua vida. Através do meu network, em vários ambientes, grandes oportunidades se abriram para mim. Certo dia, fui indicado por um pastor com quem tenho contato para me reunir com o embaixador de Israel no Brasil. Fiquei extremamente honrado com o convite e, poucos dias depois, lá estava eu ao lado daquela grande autoridade. Em outro dia, o telefone tocou e, de repente, eu estava na linha com uma grande líder evangélica brasileira. Surpreso, perguntei: como conseguiu o meu número? Ela informou que foi por meio de uma líder cristã do meu estado com quem eu tenho contato. Esses são apenas alguns exemplos de como Deus me beneficiou através de grandes amigos com os quais tenho contato. Trabalhe firme para criar uma boa rede de contatos amigos e verdadeiros. Cuidado com quem você anda. Amigos são como elevadores, podem te levar para cima ou para baixo. Capítulo 2. Você tem coragem. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Quando falo em coragem eu lembro da incrível história de uma mulher registrada em Mateus 15. Esta passagem destaca a determinação e a fé inabalável de uma cananeia. Ao explorarmos a jornada corajosa dessa mulher, que enfrentou barreiras culturais e superou adversidades para buscar a cura de sua filha, encontraremos valiosas lições sobre a importância de deixarmos nossa zona de conforto em busca dos nossos objetivos. Imagine o cenário: uma mulher cananeia, uma estrangeira que desafia as normas culturais da época, ousa se aproximar de Jesus em busca de ajuda para sua filha endemoniada. Nesse contexto, as mulheres não se comunicavam abertamente com homens, especialmente desconhecidos, mas essa mulher transcendeu as barreiras sociais por amor à sua filha. Ela não se deixou deter pelos olhares de reprovação ou pelas barreiras impostas pela cultura. Sua coragem começou quando ela gritou, clamando por socorro, desafiando as expectativas e demonstrando uma disposição extraordinária de enfrentar o desconhecido em busca da cura para sua filha. Aqui, temos a primeira lição: a coragem muitas vezes começa com um grito, um pedido audacioso que desafia a realidade. No entanto, a resposta inicial de Jesus pode nos surpreender. Ele a confronta, afirmando que não veio para os gentios, referindo-se a eles como cachorrinhos. Esta resposta poderia ter desanimado muitos, mas aquela mulher revelou uma humildade profunda ao aceitar o termo e persistir em sua busca pela cura da sua filhinha. Perceba como ela não recuou e desistiu do que desejava diante da aparente rejeição. Pelo contrário, sua coragem a levou a mudar de estratégia. Ela se prostrou diante de Jesus, o adorou e, com uma fé inabalável, disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mulher corajosa não se abalou diante da aparente dificuldade, em vez disso, ela adaptou sua abordagem, demonstrando uma resiliência admirável. Quem tem um objetivo claro em mente não para diante de uma palavra contrária. Jesus, ao perceber a fé inabalável dessa mulher, respondeu elogiando-a e concedendo o milagre tão esperado para sua filha. Aqui, a lição é clara: a coragem, aliada à persistência e humildade, pode abrir portas para milagres extraordinários em sua vida. Assim como a cananeia veio de longe, enfrentou barreiras culturais, ouviu palavras difíceis e adaptou sua estratégia para alcançar sua bênção, você também precisa tomar a iniciativa de sair de nossa zona de conforto, furar a sua bolha, e perseguir o objetivo com coragem. Quantas vezes ficamos estagnados, imobilizados, com medo do desconhecido, das críticas ou do fracasso? No entanto, assim como aquela mulher tomou a corajosa decisão de buscar a cura para sua filha, precisamos agir com ousadia em direção aos nossos sonhos e objetivos, mesmo que isso signifique enfrentar culturas diferentes, desafiar padrões ou mudar nossa abordagem.
Se a mulher cananeia não tivesse tido a coragem de ir até Jesus, sua filha teria permanecido atormentada todos os seus dias. Da mesma forma, muitas pessoas podem continuar sofrendo ao longo da vida porque se acomodam, têm medo de enfrentar seus dilemas e fraquezas, ou simplesmente não têm coragem de buscar uma mudança. Às vezes tudo o que você precisa é apenas mudar a estratégia. E você? Você tem coragem? A coragem lhe impulsiona a desafiar as expectativas, romper com a sua bolha, e ir em busca daquilo que realmente importa para você. A lição de um pai. Um dos ensinamentos mais valiosos de meu pai foi o de nunca deixar de honrar compromissos financeiros. Criado como um autêntico nordestino na roça, fui orientado a fazer de tudo para cumprir meus compromissos firmados. Assim, desenvolvi certo receio de me envolver com dívidas, mesmo aquelas acessíveis para mim. Eu analisava seriamente se deveria assumi-las ou não. Para equilibrar essa situação, Deus teve misericórdia de minha vida e colocou diante de mim uma esposa incrivelmente corajosa. Sempre que me faltava coragem, ela me impulsionava a obter melhores resultados. Recordo-me de quando possuía uma moto e precisava urgentemente de um carro para uso no trabalho. Decidi dar a moto como entrada e financiar o restante. No entanto, escolhi um carro muito simples, antigo e com parcelas suaves, e mesmo com o coração apertado, eu conseguia pagá-las sem dificuldade. No entanto, levei minha esposa comigo à concessionária no dia do fechamento do negócio, e adivinha o que aconteceu? Saí de lá com um carro mais novo, maior, mais bonito e, consequentemente, consideravelmente mais caro do que inicialmente planejado. Tudo o que minha esposa fez foi abrir meus olhos e mostrar que eu teria condições de honrar aquele compromisso maior, encorajando-me a fazer uma escolha melhor. O resultado foi que paguei todas as parcelas do carro tranquilamente, sempre em dia. É isso que acontece quando você convive com pessoas corajosas, elas o impulsionam a atingir um patamar muito mais elevado do que seus olhos conseguem enxergar. A coragem é a chave que desbloqueia as portas para experiências que jamais foram vividas antes. É um convite ousado para explorar territórios desconhecidos e descobrir novos horizontes na jornada da vida. Quando temos coragem, damos um passo além do que conhecemos, enfrentamos o desconhecido com um sorriso no rosto. A fé, como uma amiga fiel, nos guia nesse caminho, nos lembrando que não estamos sozinhos. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Andar com gente de fé é como ter asas invisíveis, juntos, alcançamos alturas que jamais imaginaríamos alcançar sozinhos. Capítulo 3: Como furar a bolha. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. É hora de darmos um passo prático em direção à eliminação das bolhas que nos aprisionam e nos impedem de viver os sonhos que Deus plantou em nossos corações. Em Romanos 12:2, somos instruídos a não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da mente. Essa transformação é crucial para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. O mundo, com suas expectativas e padrões, muitas vezes nos molda de maneiras que não refletem nossos verdadeiros desejos e propósitos. Talvez você encontrasse em uma carreira que não ama, vivendo uma vida que não é verdadeiramente sua. É fácil se tornar prisioneiro das influências externas, mas a boa notícia é que você tem o poder de mudar essa realidade. Primeiramente, é necessário examinar sua mente e identificar os padrões que foram moldados por influências externas. Reflita sobre suas crenças, valores e metas. Pergunte a si mesmo se aquilo que você está buscando verdadeiramente reflete seus sonhos mais profundos ou se é resultado das expectativas alheias. A Bíblia está repleta de exemplos de indivíduos que desafiaram os padrões do mundo para seguir os planos de Deus para suas vidas. Pense em Davi, um simples pastor de ovelhas que se tornou rei, ou em Esther, uma órfã que se tornou rainha para salvar seu povo.
Essas histórias nos mostram que Deus muitas vezes escolhe aqueles que não se encaixam nos padrões do mundo para realizar seus propósitos extraordinários. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14:12. A culpa não é das estrelas. Na jornada da vida, é inegável que somos, em grande parte, moldados pelo meio que nos cerca. Desde a infância até a vida adulta, somos influenciados por uma miríade de pessoas, sejam elas parentes, amigos, colegas de trabalho, líderes religiosos ou até mesmo a grande mídia. A Bíblia, em sua grande sabedoria, destaca a importância do ambiente na formação do caráter humano. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Nesta passagem apóstolo Paulo nos alerta sobre o impacto das companhias em nossas vidas. A influência constante de pessoas sobre nós pode formar uma bolha ao nosso redor, determinando nossas perspectivas, valores e até mesmo nossas escolhas. No entanto, é crucial reconhecer o perigo dessa influência excessiva e buscar maneiras de nos libertar dessa situação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem sujeitar novamente ao jugo de escravidão. Gálatas 5:1. A liberdade que Cristo nos oferece também se estende à liberdade das influências que nos aprisionam em bolhas prejudiciais. Ao percebermos que fomos licenciados por influências negativas, podemos buscar a libertação em Cristo. Isso envolve uma busca ativa por novas perspectivas, leituras edificantes, relações saudáveis e um constante alinhamento com a Palavra de Deus. Portanto, a reflexão sobre nossas influências e a conscientização de que somos, em parte, produtos do meio ao nosso redor é o primeiro passo para a mudança. Ao buscar a renovação da mente e a libertação em Cristo, você pode romper as bolhas prejudiciais e viver de acordo com a vontade de Deus, desfrutando da verdadeira liberdade que Ele oferece. Você realmente quer? O ponto inicial para qualquer transformação, especialmente mudanças significativas, como abandonar a zona de conforto, é o desejo pessoal. Se alguém não manifesta interesse em vivenciar mudanças, acabará percorrendo círculos e permanecendo estagnado. Como pastor, observo frequentemente pessoas se aproximando da igreja em busca de soluções imediatas. Poucos buscam construir e fortalecer suas raízes na fé. Muitos querem alguém que, por meio de uma oração, transforme completamente suas vidas, ou recebam uma espécie de unção ou imposição de mãos que promova uma mudança radical como num passe de mágica. Entretanto, isso não existe. A vida começa fora da zona de conforto, é lá que os verdadeiros desafios transformam-se em conquistas. A vida cristã é uma jornada na qual crescemos na fé a cada passo, avançamos gradualmente e experimentamos novidades de Deus. No entanto, a mudança não ocorre se a pessoa não estiver verdadeiramente disposta a isso. Não são os pais, cônjuges ou familiares que precisam desejar a mudança, é a própria pessoa. O primeiro passo para determinar se alguém genuinamente deseja uma mudança é verificar se há nela uma insatisfação profunda com sua realidade. Sem um sentimento profundo de insatisfação, a disposição para romper com a bolha jamais surgirá. A zona de conforto, como o próprio nome indica, cria uma comodidade em nossas vidas que nos impede de vivenciar o novo. Meu objetivo com este livro é inspirar pessoas desanimadas, que estão vivendo uma vida que não as representa, que se vêem presas em padrões repetitivos ou na corrida frenética atrás do vento. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde o tempo parece passar velozmente, notamos que a infância rapidamente dá lugar à maturidade acompanhada de muitos compromissos e responsabilidades. A mediocridade é o preço pago por quem se acomoda na mesmice da vida. Se antes você brincava com carrinhos, hoje você enfrenta a realidade de uma vida adulta. Parece que foi ontem que a sua única preocupação era não perder o horário do desenho animado na TV, mas hoje raramente você consegue desfrutar do sofá da sua casa.
Se você estiver verdadeiramente disposto a mudar, os próximos capítulos te auxiliarão nessa jornada, fornecendo suporte diante das decisões cruciais que você precisa tomar. Portanto, tenha paciência, avalie cada capítulo deste livro com calma e desfrute da leitura. O desejo de mudança pessoal é a faísca que acende a jornada rumo a uma versão melhor de si mesmo. Capítulo 4 – Medo do desconhecido. Se revestirão do novo, o qual se renova para o conhecimento, a imagem do seu Criador. Colossenses 3:10. Em maio de 2016 eu levava uma vida sossegada exercendo o cargo de gerente de recursos humanos no setor privado há mais de uma década. Tudo estava indo muito bem até que, de repente, percebi 5 chamadas não atendidas no meu telefone, todas do prefeito da minha cidade. Retornei a ligação e, surpreendentemente, era um convite para conversar com ele. Imediatamente fui até a prefeitura e saí de lá chocado com a proposta que recebi. Fui convidado para fazer parte do primeiro escalão do governo municipal. Sei que um convite como este é o sonho de muita gente, mas no meu caso, não seria uma tarefa simples. Era algo completamente novo e desconhecido para mim, já que nunca havia trabalhado no setor público. Embora tivesse experiência no setor privado, encarar o setor público seria algo totalmente estranho para a minha realidade, o que deixou meu coração bem apreensivo. Solicitei um prazo ao gestor e aproveitei esse tempo para buscar orientação de Deus, dialogar com a família, amigos e até mesmo com pessoas da classe política da cidade, tanto da situação quanto da oposição, para compreender melhor o que me aguardava caso aceitasse o convite. Para minha surpresa, aqueles que consultei fora do meu círculo mais próximo, que já tinham experiência no setor público, alertaram-me de que eu enfrentaria grandes desafios ao aceitar o convite. Confesso que as informações que recebi me assustaram bastante. No entanto, decidi me lançar no desconhecido, aceitei o desafio e, desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Bem-vindo ao inferno! Aceitei o convite para ser o secretário de Defesa Social do meu município, e então parti para o meu primeiro dia de trabalho. Fui bem cedo à secretaria com um monte de planos em mente para dar início às atividades. Já no primeiro dia deparei-me com situações incomuns que nunca tinha experimentado em uma empresa. Acostumado com os horários rigorosos no setor privado, tive que lidar com pessoas que não se importavam muito com o horário de trabalho e queriam chegar ou sair quando bem entendiam, causando uma grande dor de cabeça para mim. Como era o meu primeiro dia de trabalho, decidi reunir em meu gabinete um representante da Guarda Municipal e outro dos agentes de trânsito. Falei sobre minha chegada à secretaria, minhas intenções para com a corporação e para com a cidade. No final da conversa, uma surpresa, o agente de trânsito mais mal encarado da turma apertou firmemente minha mão e, olhando nos meus olhos, disse: "Seja bem-vindo ao inferno, ponto. Sou uma pessoa que lide lentamente quando sou pressionado, mas por graça e misericórdia de Deus, neste dia reagi rapidamente e, ainda com a minha mão apertando a dele, respondi: enquanto eu estiver aqui, este lugar será um céu, ponto." Dediquei-me àquele trabalho de forma muito séria até o último dia de gestão. Vários anos se passaram, e até hoje tenho grandes amigos lá. Com a graça de Deus, consegui não permitir que o ambiente mudasse minha vida, pelo contrário, sou conhecido até hoje como alguém que melhorou significativamente aquele ambiente enquanto estive lá. Na aceitação de desafios, encontramos o terreno fértil para cultivar a fé, coragem e resiliência. Tudo que um ambiente corporativo tóxico precisa é de uma pessoa com fé, coragem e determinação para fazer a diferença. Deus conta com você. Enfrentando o medo. Muitos enfrentam o desafio de lidar com o medo diante do desconhecido, e essa hesitação pode impedir o progresso em suas vidas. Na Bíblia, encontramos encorajamento para enfrentar o novo confiando em Deus para guiar nossos passos. Em Provérbios 3:5-6, a Escritura nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso destaca a importância de confiar em Deus, mesmo quando nos deparamos com o desconhecido.
Não foi fácil para Pedro andar sobre as águas, como descrito em Mateus 14 horas e 29 minutos. Era algo totalmente novo para ele, mas quando Jesus o chamou para sair do barco e caminhar em direção a ele, o discípulo não hesitou, o apóstolo literalmente pulou no desconhecido. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Mateus 14:22. Observe que quando Pedro concentrou sua atenção em Jesus, conseguiu caminhar sobre as águas. No entanto, quando começou a observar o vento, afundou. Isso mostra a importância de manter os olhos firmes em Jesus Cristo, mesmo diante do desconhecido. O segredo de Pedro. Um segredo crucial nesta passagem de Pedro é que ele só saiu do barco quando recebeu uma palavra de Jesus, dizendo que poderia tomar aquela iniciativa. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus 14:28 e 29. Se tentarmos fazer isso hoje, certamente afundaríamos. Por quê? Nossa fé seria menor que a de Pedro. Jesus não tem o mesmo poder para operar esse milagre. Não, nada disso. A questão é que Pedro tinha uma palavra, e quando Jesus dá uma palavra, ele trabalha para cumpri-la. O Senhor me disse: Você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Jeremias 1:12. Entenda, tudo o que você precisa é de uma palavra que dê direção à sua vida e que esteja alinhada com os propósitos do Senhor para você. Muita gente entra em situações, negócios, relacionamentos, ministérios e outra série de coisas sem sequer orar e consagrar ao Senhor. Qual a chance disso dar certo? Quando você começa algo sem antes consultar ao Senhor, está basicamente dizendo: Senhor, não preciso de você, posso resolver isso por conta própria. Mas quando você tem uma direção clara dada por Deus, Ele se responsabiliza em realizar tudo o que plantou em seu coração. Não recue diante do novo e desconhecido, peça uma direção ao Senhor, lembrando que Ele guiará seus passos. Enfrentar desafios com fé e coragem pode levar a uma transformação exponencial em sua vida, refletindo a confiança na fidelidade de Deus. Quando o medo bater a porta, mande a fé atendê-lo. Capítulo 5 – Queimando as carroças. Mas, se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Hebreus 10 horas e 38 minutos. O profeta Elias destacou-se como uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. No final de seu ministério, Deus o orientou a ungir seu sucessor, que seria Eliseu. Elias procurou por Eliseu, que estava arando a terra. Isso ressalta que Deus nunca chama pessoas preguiçosas, mas sim aquelas ocupadas. Como sinal profético, Elias lançou sua capa sobre Eliseu, indicando sua sucessão. Ao compreender o chamado divino para suceder Elias, Eliseu reuniu seus parentes e amigos, em uma linda festa de despedida. Ele queimou lenha, realizou um churrasco memorável e, sobretudo, queimou suas carroças, demonstrando sua determinação em romper com o passado e abraçar o chamado divino. Então Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele. 1 Reis 19:19. Quando Eliseu queimou as carroças e abateu os bois, ele simbolicamente cortou todos os laços com o passado, destacando que sua decisão era irreversível. Esse gesto indica a importância de abandonar qualquer chance de retroceder ao seguir em frente na vida, resistindo à tentação de voltar para a segurança da família. O homem que até então cultivava a terra e cuidava de animais agora foi chamado para furar esta bolha e ser a voz profética de Deus na terra. Antes de se unir a Elias, Eliseu prestou homenagem aos seus pais, despedindo-se deles e cumprindo o mandamento divino de honrar pai e mãe. E ele deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então eu o seguirei. 1 Reis 19:20. Diferente de Eliseu, muitas vezes nós não avançamos na vida, não mudamos de fase,
por mantermos sempre um plano B com medo do novo desafio dar errado, ou deixamos questões mal resolvidas no passado que nos impede de viver plenamente o que Deus preparou para nós. Pedro também enfrentou essa luta quando, após a morte de Jesus, voltou a pescar. É crucial romper com o passado, queimar as pontes e entrar corajosamente na nova realidade que Deus tem para nossa vida. Jesus já tinha mudado a profissão de Pedro para pescador de homens, mas na primeira oportunidade o apóstolo correu para o barco e voltou a pescar peixe. Então voltou Eliseu, pegou os bois e os sacrificou. Com a madeira dos arados fez uma fogueira para assar a carne e a deu ao povo, e comeram. Depois partiu com Elias como seu auxiliar. 1 Reis 19.21. Eliseu, ao sacrificar os bois e compartilhar o churrasco com o povo, reforça sua determinação em avançar para a nova fase com Elias. Queimando as pontes com o passado, ele demonstra sua total entrega ao novo propósito de Deus em sua vida. Da mesma forma que Eliseu queimou suas carroças e abateu seus bois para quebrar os laços com a sua antiga maneira de viver, é fundamental romper completamente com a bolha do passado. Ainda que isso implique em cortar vínculo com certas pessoas, mudar o número do telefone, ou deixar de frequentar ambientes antigos. Faça o que for preciso, mas pague o preço de ser obediente ao que Deus tem feito arder em seu coração. Corte o cordão umbilical. Desde a sua concepção, a criança estabelece uma conexão vital com a mãe através do cordão umbilical. Contudo, chega um momento em que ela precisa romper com a bolha conhecida como saco amniótico para adentrar uma nova realidade. O que ocorreria se os médicos não realizassem o corte do cordão umbilical? Certamente, isso acarretaria inúmeros problemas tanto para a mãe quanto para a criança. É lamentável observar que muitas pessoas adultas ainda não conseguiram cortar esse vínculo umbilical. Inúmeros filhos e filhas optam por deixar o lar parental para construir uma nova família por meio do casamento. Mas, quando realizam essa transição, sem romper o cordão umbilical, os transtornos são devastadores. Uma vez que a pessoa deixa a casa dos pais, é necessário romper com a bolha familiar anterior para vivenciar plenamente a sua nova realidade de vida, construindo assim uma nova família. Quando as ligações e pontes com o passado persistem, qualquer desentendimento que houver, na primeira dificuldade que novo casal enfrentar, provavelmente vai choramingar no colo dos pais. Cortar o cordão umbilical é vital para alçar voos próprios. Infelizmente, essa situação é comum nos gabinetes pastorais, resultando em casamentos fragilizados, com a interferência constante de suas famílias. Se uma filha procura os pais para reclamar do cônjuge, é natural que a família se posicione contra o seu parceiro, gerando consideráveis transtornos. Aqueles que buscam uma nova fase, que desejam construir uma família distinta, precisam estar dispostos a cortar definitivamente o cordão umbilical, eliminando as conexões com o passado e adentrando uma nova etapa. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Gênesis 2.24. Claro que uma pessoa deve buscar apoio da família biológica diante de uma crise matrimonial verdadeiramente séria. No entanto, estou me referindo a uma crise real, não a conflitos triviais. Faço essa observação porque tenho presenciado famílias sendo constantemente impactadas por indivíduos que compartilham o mesmo teto com outra pessoa sem as mínimas condições e acabam incomodando os pais com bobagens do cotidiano quase que diariamente. Acredite, nunca vi alguém ter sucesso ao entrar em uma nova fase na vida sem romper com as conexões do passado. Diante da primeira adversidade, a inclinação de retroceder se fará presente, resultando em uma tentativa de retorno. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Filipenses 3.13. Capítulo 6, Ampliando a visão. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência. Gênesis 13.14 e 15. Quando Deus quis confirmar a promessa feita a Abraão, ele mostrou a terra que posteriormente lhe daria.
Da mesma forma ele fez com Moisés, Deus teve que tirá-lo do vale, levá-lo ao monte e ampliar a visão do profeta. Isso se aplica à nossa vida também. Nunca ampliaremos nossa visão se permanecermos sempre no mesmo lugar, cercados pelas mesmas pessoas, na mesma geografia, no mesmo ambiente. Ao romper com a bolha geográfica, por exemplo, você terá contato com novas culturas e uma nova realidade. Inspire-se sempre em coisas boas, como disse o apóstolo Paulo, provai tudo e retende o que é bom. Sempre que viajo, mesmo que seja a passeio ou a trabalho, costumo visitar outras igrejas, pois, mesmo que a liturgia e o ambiente sejam diferentes, sempre há algo que posso aprender com aquelas pessoas, seja na estrutura física da igreja, seja nos detalhes, na recepção ou até mesmo na ornamentação do banheiro. Sempre temos algo novo a aprender. Ao se aventurar por um ambiente diferente, sempre haverá novas fontes de inspiração. Se a experiência não for positiva, simplesmente descarte e aprenda com os erros. No entanto, dificilmente você deixará de descobrir e se inspirar em coisas novas saindo de onde você está. Seja na sua carreira, nos estudos, na faculdade, na função de pastor ou missionário, envolva-se com novos projetos, conheça novos lugares e pessoas dentro do seu campo de interesse. Assim, você expandirá sua visão, conhecimento e cultura. Você não é um tubarão, mas... Dizem que se você criar um bebê tubarão em um aquário, ele não crescerá tanto quanto deveria, pois se limitará ao espaço do aquário. Da mesma forma, em nossa vida, se estivermos limitados dentro de nossa bolha diante daquela realidade comum, nunca ampliaremos nossos conhecimentos culturais ou ministeriais. Cada novo ambiente é um capítulo adicional no livro da inspiração, onde histórias únicas nos esperam para serem contadas. Se você estiver à frente de algum ministério na obra de Deus, busque participar de encontros, seminários, congressos e qualquer tipo de atividade em outras igrejas ou ambientes. Isso ampliará muito a sua visão. Se o desejo de crescimento for na área profissional, participe de cursos, de treinamento, mesmo online, desde que ministrados por profissionais competentes. Cuidado com golpes virtuais, por precaução faça uma pesquisa na internet antes de adquirir cursos de pessoas desconhecidas. Se você está contente em seu próprio universo e satisfeito com a vida que leva, é uma escolha pessoal. Não posso oferecer muita ajuda nesse caso. No entanto, se você busca crescimento pessoal, ministerial e espiritual, considere este livro como uma fonte de encorajamento para explorar as novas possibilidades que Deus reserva para você. Compreenda que as promessas divinas ultrapassam nossos pedidos, pensamentos e imaginação. O poder de Deus agindo por meio de nossa existência pode realizar maravilhas neste mundo. Recuse-se a aceitar uma vida mediana, ou pior ainda, abaixo da média. Deus nos convoca para realizações grandiosas. Somos os pinceis nas mãos do Criador Divino, capacitados para espalhar a beleza celestial em cada ação e palavra. Não é à toa que ele disse a seus discípulos que fariam coisas ainda maiores do que ele mesmo fez. Não há dúvida, está na Bíblia. Tudo o que precisamos fazer é acreditar no que está escrito. A terra prometida aguarda por você. Antes de tomar posse da terra prometida, Deus enviou espias para sondarem aquele lugar. Por que Deus fez isso? Ele queria que vissem a terra que pretendia dar a eles. Em uma época sem fotografias ou redes sociais, o relato dos espias seria determinante para encorajar o povo a enfrentar os desafios para tomar posse da terra. Infelizmente, dos 12 espias, apenas 2 confiaram no Senhor diante daquele grande desafio. Os outros 10 homens reconheceram que a terra era próspera, mas focaram nos gigantes, gerando medo e pavor na população, resultando na ira de Deus. Por causa disso o povo vagou no deserto até a morte. Deus sempre mostra onde quer nos levar, mas é preciso estar disposto a pagar o preço dessa jornada. Salvação é de graça, mas chamado tem preço, ministério tem um preço, ser um bom profissional tem um preço. Tudo na vida tem um preço, resta saber se você está disposto a pagar. A coragem não é a ausência do medo, mas a determinação de seguir em frente mesmo quando ele tenta nos parar.
Capítulo 7. Pare de sonhar. Lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros. Gênesis 37:19. Você é alguém que sonha muito. Então, não se assuste com o que vou dizer neste capítulo. Minha orientação é simples: por favor, pare de sonhar. Sim, chega, já está bom. É hora de você parar de sonhar. Por que estou dizendo isso? Por uma razão simples. Se você apenas sonhar e não agir, ficará nessa situação a vida toda. Os sonhos não caem do céu. Eles são construídos e conquistados dia após dia. Um erro comum que muitas pessoas cometem é falar muito sobre seus sonhos, compartilhar o que desejam e até envolver outras pessoas, mas não fazem nada para alcançá-los. Assim, permanecem apenas como sonhadores. Como já mencionei, os sonhos não vêm prontos, eles são construídos. O que você está fazendo para construir os sonhos que Deus colocou em seu coração? Os irmãos de José o viam como um sonhador, porque ele realmente era. No entanto, ele cometia um erro simples ao falar abertamente sobre seus sonhos. Infelizmente, esse é um erro clássico. Ao compartilhar seus sonhos com pessoas que não estão necessariamente envolvidas, você pode atrair inveja, indiferença e incompreensão de pessoas que não têm nada a ver com o que Deus colocou em seu coração. É importante entender que se Deus colocou um sonho em seu coração, é porque Ele sabe que você é capaz de realizá-lo. No entanto, Deus não fará o que você deve fazer. Ele pode lhe proporcionar condições para cursar uma boa faculdade, mas não fará a prova por você. O Senhor pode te abençoar financeiramente a ponto de você comprar um bom carro, mas não vai dirigir para você. Existe a parte divina e a parte humana em tudo. Deus abençoa o seu povo, porém muitos cristãos ficam frustrados esperando que o Senhor faça o que cabe a eles realizarem. É hora de parar de sonhar, levantar da cama e começar a construir o que Deus colocou em seu coração. Com fé, coragem e trabalho prático. Não ame o sono, senão você acabará pobre, fique desperto e terá alimento de sobra. Provérbios 20:13. Desperte do sono. Muitos têm visões grandiosas e sonhos profundos, mas às vezes a inércia os impede de transformar esses desejos em realidade. A Bíblia, em Provérbios 16:3, nos lembra: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Esta passagem nos incentiva a confiar em Deus enquanto trabalhamos para realizar nossos sonhos. Assim como Abraão, que confiou na promessa divina para se tornar pai de uma grande nação, devemos confiar nos planos que Deus tem para nós. Em Gênesis 12:1, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Da mesma forma, somos chamados a sair de nossa zona de conforto e seguir os planos que Deus tem para nossas vidas. Em Filipenses 4:13, encontramos a poderosa declaração de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Isso nos lembra que, com a força que vem de Deus, somos capazes de superar desafios e alcançar nossos sonhos mais audaciosos. A coragem de Abraão em deixar a casa dos parentes nos ensina que a verdadeira jornada começa quando estamos dispostos a dar passos audaciosos na direção das promessas divinas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5:14. Chegou a hora de você acordar, não permita que o medo ou a preguiça o impeçam de buscar os sonhos que Deus depositou em seu coração. Saia da sua área de conforto, confie em Deus e permita que Ele o capacite a viver uma vida plena, alinhada com os propósitos que Ele reservou para você. Vamos para o passo a passo. Você tem grandes sonhos, mas não sabe por onde começar. Não se preocupe, estou aqui para te guiar nessa jornada emocionante de transformar visões em conquistas reais. Vamos lá! Passo 1: identifique seus sonhos. Antes de tudo, tire um momento para identificar claramente quais são seus sonhos e metas. Escreva-os em detalhes para visualizar o que você deseja alcançar. Passo 2: estabeleça metas mensuráveis. Divida seus sonhos em metas menores e mensuráveis.
Dessa forma, será mais fácil acompanhar seu progresso e ajustar seu caminho conforme necessário. Passo 3. Faça um plano de ação. Elabore um plano prático que detalhe os passos necessários para alcançar cada uma de suas metas. Isso pode incluir prazos, recursos necessários e possíveis obstáculos. Passo 4. Prioritize e organize. Determine a ordem de prioridade para suas metas e organize suas atividades diárias em torno delas. Foco e organização são essenciais para manter o impulso. Passo 5. Celebra as conquistas pequenas. Não subestime o poder de comemorar pequenas vitórias ao longo do caminho. Isso manterá sua confiança e entusiasmo em alta. Lembre-se que um grande livro começa a ser escrito com o primeiro parágrafo. Comece e celebra cada avanço. Passo 6. Ajuste e avance à medida que você progride. Esteja disposto a ajustar seu plano conforme necessário. A vida é dinâmica, e flexibilidade é chave para o sucesso a longo prazo. A minha primeira pregação foi horrível, quase passei mal. Meu primeiro livro escrito em 2010 dá vontade de chorar quando leio de tão ruim que ficou. Comece e vá aperfeiçoando a cada fase do seu projeto. Passo 7. Nunca desista. Lembre-se, o caminho para a realização de sonhos pode ser desafiador, mas a persistência é a chave. Seja resiliente e continue avançando, mesmo nos momentos difíceis. Faça sempre a seguinte pergunta: se eu não fizer isso, quem vai ficar feliz, Deus ou o diabo? Isso vai te ajudar a seguir em frente sempre. Agora que você possui este guia prático, está pronto para iniciar sua jornada de transformação. Conquiste seus sonhos passo a passo, e lembre-se novamente que os sonhos não vêm prontos, eles são construídos a cada dia. Não se esqueça de que cada pequeno avanço o aproxima do sucesso. Boa sorte! Um perigo chamado perfeccionismo. O perfeccionismo, embora muitas vezes seja visto como uma busca pela excelência, pode se tornar uma armadilha perigosa que impede a ação e o progresso. Muitas pessoas esperam pelas condições ideais, pela situação perfeita, e acabam não fazendo nada. A verdade é que, na vida, raramente tudo estará perfeito, e esperar por isso pode ser paralisante. Não espere pela perfeição. Comece a executar seu projeto, seus sonhos, e ajuste o curso na caminhada. Deus valoriza a atitude, a fé e a perseverança. Quebrar o ciclo do perfeccionismo é um importante passo para uma vida de realização e propósito, confiando que Deus está ao nosso lado, guiando-nos mesmo nas imperfeições. Kaizen, o poder da melhoria contínua. Num cantinho da filosofia japonesa, encontramos o tesouro chamado Kaizen, que traduzido significa melhoria contínua. Este princípio não é apenas uma estratégia de gestão, mas uma forma de vida que pode transformar a maneira como enfrentamos nossos projetos. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom nunca plantará, nem colherá nada. Eclesiastes 11.4. O caminho da melhoria contínua. Imagina por um momento que a chave para o sucesso não está em grandes saltos, mas em pequenos passos constantes em direção à excelência. Essa é a essência do Kaizen. Em vez de esperar por momentos grandiosos, buscamos melhorar constantemente, dia após dia. É como um jardineiro cuidando de seu jardim, removendo uma erva daninha por vez. Pequenas mudanças, grandes resultados. A magia do Kaizen está nas pequenas mudanças diárias. Ao invés de revolucionar tudo de uma vez, focamos em melhorar um aspecto de cada vez. Pode ser aprender uma nova habilidade, aprimorar um processo ou até mesmo ajustar a maneira como nos comunicamos com os outros. Ao longo do tempo, essas pequenas melhorias se acumulam, criando um impacto significativo. Recomendo que você estude mais sobre esta filosofia japonesa e aplique-a em seu dia a dia. O desafio do 1% diário. Convido você a abraçar o desafio do 1% diário em sua área de atuação. Pode ser no seu trabalho, estudos, ou mesmo em aspectos pessoais. Comprometa-se a buscar uma melhoria mínima, mas constante, em sua habilidade, conhecimento ou atitude. Não subestime o poder desses pequenos incrementos.
A beleza do crescimento contínuo é que ele segue a lei exponencial. Cada pequeno ganho se acumula, multiplicando seu impacto ao longo do tempo. Da mesma forma que uma gota d'água pode eventualmente esculpir uma rocha, seu esforço consistente moldará seu caminho para o sucesso. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Provérbios 4:18. Capítulo 8. Mova-se. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto: Moisés! Moisés! Aqui estou, respondeu ele. Êxodo 3:34. Tudo o que Deus criou está em constante movimento, seja na terra, no ar ou em todo o universo. A criação de Deus nunca para, e se algo parasse, causaria transtornos e problemas. Jesus mesmo alertou que o Pai não descansa. Ele disse: Meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Jesus deixou claro que o Pai está sempre em movimento, cuidando de sua criação e mantendo ordem no universo. Qual seria o trabalho de Deus? Creio que ele trabalha para manter sua criação, para manter tudo em ordem no nosso universo. Ao olharmos para o corpo humano, percebemos a complexidade que é. Essa magnífica criação não poderia ser resultado de uma mera explosão ou evolução. As aulas de anatomia me fascinam, pois ao observar os ensinos sobre o corpo humano, vejo que lá no ventre, Deus nos formou, nos teceu, criando cada célula com detalhe. Deus é um Deus em movimento, e sua criação está sempre em movimento. Isso é um princípio importante para sermos usados por Ele. Notou que na Bíblia Deus nunca chamou pessoas desocupadas para realizar tarefas importantes. Os grandes homens e mulheres de Deus eram pessoas ativas, em constante movimento. Moisés estava no deserto cuidando das ovelhas do sogro, certamente ele costumava ver sarças queimando. Uma delas, mencionada em Êxodo 3, tornou-se especial quando, no versículo 4, Moisés decidiu se aproximar. Quando ele entrou em movimento, Deus começou a falar com ele, explicando sua missão. Perceba que quando Moisés apenas observava sem se movimentar, nada acontecia. Mas quando ele se aproximou, Deus iniciou o diálogo e revelou a missão que tinha para ele. Muitas pessoas desejam que Deus se revele a elas. Buscam incessantemente uma palavra, anseiam ser instrumentos de Deus, no entanto, permanecem imóveis, não se aproximam dele, não agem, continuam inertes. A chance de Deus usar alguém assim é praticamente nula. Dar o primeiro passo pode parecer assustador, mas é como acender uma luz no corredor desconhecido da vida. Se deseja ser uma bênção nas mãos de Deus, mova-se, vá na direção que Ele estabeleceu para a sua vida. Se ainda não conhece essa direção claramente, olhe para a Bíblia. Pegue os princípios bíblicos e viva conforme eles, até Deus revelar o plano especial que tem para você. O texto de Êxodo 3 me faz perceber que se Moisés apenas observasse a sarça ardente, provavelmente nada aconteceria. Foi a atitude dele que provocou a reação de Deus. Na caminhada cristã, aprendi que o céu ri mais do que age. O céu sempre responde aos movimentos aqui na terra. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4:8. Quando o povo clama, o céu ri, e Deus atende ao clamor. Quando o povo peca contra o Senhor, Ele também ri com correção. Com sua infinita sabedoria, Deus já sabia que o ser humano iria pecar, e por isso providenciou a salvação antes mesmo de criar o mundo. Tiago escreveu que se você se aproximar de Deus, Ele também se aproximará de você. Tiago 4:8. O tempo inteiro o céu está reagindo ao que acontece na terra. Muitas pessoas evitam se aproximar de Deus porque percebem que algo mudará em suas vidas. Quando Moisés chegou mais perto do fogo, o Senhor ordenou que ele tirasse as sandálias dos pés, indicando claramente que dali em diante seria ele quem estaria no comando, não Moisés. A partir desse momento, o Senhor ditaria as regras, não o pastor fugitivo.
Quanto mais perto você estiver do Senhor, cada dia mais compreenderá que Ele guiará a jornada. Ele estabelecerá as regras, e sua tarefa será obedecê-las para que os milagres aconteçam em sua vida. Até seu corpo precisa estar em movimento. Durante alguns dias, estive internado na UTI para tratar uma malária muito forte, e durante esse período, fiquei completamente imobilizado na cama. Após alguns dias, uma fisioterapeuta ajudou a me preparar para voltar a andar. Ela me avisou que eu teria dificuldades nos primeiros passos, já que meu corpo ficou parado por muito tempo. Inicialmente, não dei muita importância a essa informação, pensando: como seria possível alguém esquecer de andar? No entanto, ao dar os primeiros passos, quase desmaiei. Por quê? Porque o corpo humano é projetado para estar em movimento. Se ficarmos parados por muito tempo, ele tende a paralisar. Da mesma forma, assim é na vida, quem não se movimenta acaba se tornando estagnado, trazendo consigo diversos problemas. Às vezes, o único obstáculo entre nós e nossos objetivos é a coragem de dar o primeiro passo. Assim como o corpo humano precisa de movimento para funcionar corretamente, nossa jornada espiritual também requer constante busca, aprendizado e prática. A estagnação espiritual pode resultar em uma fé enfraquecida e em uma desconexão com a vitalidade que Deus deseja nos oferecer. Podemos comparar a palavra de Deus a um guia prático que nos orienta a permanecer em movimento espiritual constante. O apóstolo Tiago destaca a importância de colocar fé em ação. Em Tiago 2,17, ele nos lembra de que a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Essas obras não são meros esforços humanos, mas a resposta natural de um coração que está em constante movimento na busca por Deus. A parábola do servo fiel, encontrada em Mateus 25,14-30, ilustra claramente a necessidade de investir nossos talentos espirituais e não permitir que fiquem ociosos. Em um mar de possibilidades, a pessoa ociosa é como um barco ancorado, vendo a vida passar enquanto permanece estagnada. Assim como o corpo que se torna mais forte com o movimento físico, nossa fé se fortalece à medida que nos movemos em direção a Deus, aplicando seus ensinamentos em nossa vida diária. Em Isaías 40,31, encontramos a promessa de que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Essa renovação de forças ocorre quando nos movemos em direção ao Senhor, confiando nele em todas as áreas de nossas vidas. O pensador e o fazedor. Muitas pessoas têm o hábito de pensar muito, analisar cada detalhe, fazer inúmeros planos e ter ideias maravilhosas. No entanto, uma ideia só se torna realmente útil quando é posta em prática. Talvez você seja alguém cheio de ideias que poderiam fazer a diferença na humanidade. Mas, qual o valor delas se ficarem apenas na sua mente? Em vez de apenas pensar, planejar e sonhar, que tal começar a agir em direção a essas ideias? É necessário sair da zona de conforto dos pensamentos e começar a colocar os projetos em prática urgente. Comece hoje mesmo. Infelizmente, acredito que em algum cemitério do mundo estejam enterradas pessoas que poderiam ter descoberto a cura para doenças terríveis, mas nunca registraram suas descobertas ou as compartilharão. Muitas músicas que poderiam ter inspirado gerações também estão enterradas nesses locais. Os túmulos estão repletos de grandes ministros que nunca compartilharam uma mensagem, missionários que nunca partiram em uma viagem e grandes empresários que nunca obtiveram um CNPJ. Isso ocorreu porque eles sempre souberam o que fazer, mas nunca agiram para concretizar o desejo. Você vai continuar apenas pensando nos seus sonhos, fazendo planos imaginários ou vai romper essa bolha e colocar em prática o que tanto deseja? Vai viver o seu chamado ou vai levar para a sepultura sonhos que nunca foram realizados? Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Eclesiastes 9,4. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16,3. Capítulo 9. Você só tem uma chance.
Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9:27. De segunda a sexta em meu canal do YouTube, apresento uma live chamada G6, dedicada carinhosamente às pessoas que acordam às 6 da manhã e nos acompanham em tempo real. Nestas transmissões sempre trago mensagens de fé e esperança que se conectam com o cotidiano das pessoas. Certo dia abordei a brevidade da vida, e um telespectador comentou que era o dia do seu aniversário. Ao entrar no assunto, destaquei que, na verdade, no dia do nosso aniversário, não celebramos mais um ano de vida, mas um ano a menos. É exatamente isso que ocorre. Para minha surpresa, ao longo do dia, recebi mensagens de um ouvinte furioso, alegando indelicadeza da minha parte ao afirmar que a cada ano que passa temos um ano a menos de vida. Contudo, continuo compreendendo que essa é a verdade. Jesus mesmo afirmou que, por mais cuidado que tenhamos, não podemos acrescentar nenhuma hora à nossa vida, Mateus 6:27. Antes mesmo de Jesus falar sobre isso, o Salmo 139 já deixava claro que os dias do ser humano estão definidos, e essa realidade é inalterável. Considerando que nossos dias estão contados, é vital termos consciência de que não estaremos aqui para sempre. Você tem uma única chance, uma única vida, que precisa valer a pena. Se hoje fosse seu último dia na Terra, você se consideraria uma pessoa realizada. Você teria vivido plenamente todo o propósito de Deus para a sua vida. Ou partiria com a sensação de que faltou algo. Ao comparecer diante do tribunal de Cristo, você terá a alegria de quem cumpriu tudo o que foi determinado. Ou buscaria desculpas por não ter feito tanto quanto deveria. Esse é um assunto sério, pois todos teremos esse encontro com Cristo e prestaremos contas do que fizemos em vida. Recomendo que você avalie cuidadosamente a direção que está seguindo para não precisar dar desculpas diante de Deus por não ter aproveitado suficientemente a única chance real de fazer a diferença na Terra. O ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Salmos 144.4. Perceba que o relógio está em contagem regressiva, o tempo não volta, e este dia jamais será repetido na história. A cada dia, estamos mais próximos do fim, e o mundo caminha aceleradamente para o fechamento das cortinas. O sol está se pondo sobre a sua vida a cada dia, não esqueça que esta é a única chance que você tem, e a sua vida precisa valer a pena. Obedecendo a visão. O apóstolo Paulo, no capítulo 26 de Atos, defende-se diante do rei Agripa, pois estava preso e com os dias contados, ele tinha consciência que não sairia vivo daquela prisão. Nessa oportunidade, Paulo fez um resumo do seu encontro com Cristo, descreve sua antiga vida e narrou como chegou àquela situação. No versículo 19, o nobre apóstolo revela algo crucial: ele estava ali por ter sido obediente à visão celestial. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26.19. Essa revelação ressoou profundamente em meu coração, pois Paulo foi obediente ao chamado de Deus em sua vida. Teve a coragem de quebrar a duríssima bolha religiosa, conhecida como farisaísmo, e abraçar a causa do Evangelho, respondendo ao chamado de Jesus, mesmo que isso lhe tenha custado muito caro. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Salmos 90.12. Toda a trajetória de Paulo foi guiada pela visão celestial, de acordo com a direção que Deus proporcionou para sua vida. E você? Está sendo obediente à visão celestial ou a está evitando? Está praticando o que Deus tem sussurrado em seu coração ou continua apresentando desculpas? Será que assim como Moisés apontava outros para que assumissem responsabilidades, você está evitando o seu chamado? Está fugindo o seu compromisso, assim como Moisés fez ao indicar Arão? Jamais seja desobediente à visão celestial. Obedecer a Deus é a melhor escolha que você pode fazer, ainda essa escolha tenha um custo aparentemente elevado a ser pago. As distrações, os pecados, o orgulho, a arrogância, tudo isso nos impede de viver plenamente a visão celestial.
Quando nos deixamos distrair por coisas que não levam a lugar algum, perdemos tempo valioso que poderia ser usado para alcançar vidas e cumprir a nossa missão. Ao nos prendermos a vícios ou a outros pecados, ignoramos que o tempo está passando, e o mal que abraçamos precisa ser excluído de nossas vidas. O orgulho bate à nossa porta, desejamos glória para nós mesmos, aceitamos os aplausos e esquecemos que a honra e a glória pertencem ao Senhor, não a nós. Não se iluda com os aplausos do mundo ou com os elogios das pessoas. No fundo, elas não gostam de você, geralmente elas gostam do que você pode oferecê-las. Quando a cortina da vida se fechar, seus fãs não poderão fazer absolutamente nada por você. Será apenas você e Deus. Ame as pessoas, dedique-se a elas, dê o seu melhor para alcançá-las, mas compreenda que, mais importante do que elas, é o dono delas. Nada é mais importante do que trabalhar para Deus, é a presença dele em sua vida, pois sem o Senhor, você simplesmente não pode fazer nada. Você não está aqui a passeio. A vida não é uma mera viagem, uma casualidade passageira. Você não está aqui no mundo a passeio, simplesmente ocupando espaço e tempo. Existe um propósito mais profundo, uma razão pela qual você foi colocado nesta terra. Imagine o mundo daqui a 100 anos. Se Jesus não voltar até lá, como você gostaria de ser lembrado? Que tipo de legado você quer deixar para as gerações futuras? Essa reflexão é crucial, pois a vida é efêmera, mas as marcas que deixamos podem perdurar por séculos. Neste momento, olhe ao seu redor e avalie a sua realidade. Está satisfeito com o que tem construído? A Bíblia nos ensina que temos um propósito, uma missão a cumprir. Não estamos simplesmente de passagem, somos chamados a marcar a nossa geração. Deixe-me compartilhar algo fundamental: você precisa impactar pessoas. Seja através de uma mensagem inspiradora, um ensino tocante, um serviço generoso ou até mesmo uma descoberta significativa. As obras que estão no seu coração podem ser a chave para deixar um legado duradouro. Não subestime o poder das pequenas ações. Às vezes, um gesto simples pode transformar vidas e reverberar através do tempo. Pense em maneiras práticas de marcar a sua passagem por esta terra. Seja alguém que inspira outros a serem melhores, que contribui para um mundo mais justo e amoroso. A simplicidade muitas vezes é a chave. Faça o bem a quem está ao seu redor, compartilhe sabedoria, ofereça apoio. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Seja uma fonte de luz em um mundo que, por vezes, parece estar mergulhado em trevas. Lembre-se de que, ao deixar um legado, você está participando ativamente na construção do futuro. Não permita que a monotonia da vida cotidiana o faça esquecer do impacto que você pode ter. Você é parte de algo maior, algo que transcende o tempo. Deixe um legado que ressoe através dos séculos, porque, meu amigo, definitivamente você não está aqui a passeio. Você tem medo do fracasso. Entenda que os fracassos não definem quem você é, mas sim como você lide a eles. Se por acaso você caiu, saiba que é imperativo levantar-se e tentar novamente. Se fracassou, é hora de corrigir os erros e persistir no caminho que almeja. A vida é repleta de desafios, e cada queda é uma oportunidade para aprender e crescer. Se encontrar-se caído, veja isso como um momento para se fortalecer. Lembre-se de que um soldado fora de combate só beneficia o inimigo, e você não está aqui para ser derrotado. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmos 37,24. Se o fracasso tem uma dimensão espiritual, se percebeu que pecou contra Deus, é hora de se arrepender sinceramente. Abandone o caminho do pecado e recomece com um coração renovado. A Bíblia nos ensina sobre o perdão e a restauração, mostrando que não importa quão longe você tenha ido, sempre há a possibilidade de voltar. Versículos como: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9, ressaltam a graça e misericórdia de Deus, oferecendo uma oportunidade para começar de novo.
Entendo que quando se está no chão, pode parecer difícil enxergar uma saída. No entanto, grandes homens e mulheres já passaram por fracassos e renascerão. Pense em pessoas como Thomas Edison, que falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. Cada tentativa mal-sucedida era apenas um passo mais perto do sucesso. Você também pode superar seus obstáculos. Levante-se, corrija seus erros e siga em frente. Acredite em sua capacidade de ressignificar os fracassos em oportunidades de crescimento. Seja persistente, mantenha a fé e lembre-se de que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre uma chance de recomeçar. Na verdade, nunca é tarde para recomeçar. Quando vivemos em busca constante da aprovação dos outros, corremos o risco de perder a essência de quem realmente somos. A urgência em ressignificar se revela quando percebemos que o tempo não espera. Em cada recomeço, encontramos a oportunidade de aprender com o passado e construir um futuro mais forte e promissor. Capítulo 10 – Tudo tem um preço. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Provérbios 13.4. Uma das mensagens mais marcantes que já ouvi do pastor Tiago Brunet chama-se Tudo tem um preço. Aprendi que tudo o que desejamos ou decisões que tomamos tem um custo. É impossível furar uma bolha importante sem arcar com o preço da atitude e das consequências. Mesmo se você optar por não fazer nada, há um preço a ser pago, o da passividade, resultando em uma vida medíocre e sem relevância. A questão é, você está disposto a pagar o preço? Se quiser avançar na sua carreira, você terá que investir em dedicação, esforço, estudo, conhecimento, lidar com falhas, erros, acertos e críticas. Se escolher uma trajetória profissional mais convencional e aposentadoria aos 65 anos, pagará o preço das consequências dessa opção, correndo o risco de enfrentar grandes desafios financeiros na terceira idade. Nunca esqueça que tudo na vida tem um preço, de um jeito ou de outro você vai ter que pagar. Preço de uma família feliz. Manter uma família unida e feliz tem um preço enorme a ser pago. Renúncia, perdão, carinho, atenção e tempo são ativos valiosos, e é exatamente esse o preço que pagamos para manter um relacionamento feliz, seja com os filhos ou com o cônjuge. Os inimigos da família ensinam que o casamento é coisa do passado, mas à luz da Bíblia, essa é uma instituição que já dura milhares de anos, e creio que permanecerá firme até Cristo voltar. Mesmo sabendo que uma parte da grande mídia investe pesado na destruição das famílias, eu creio que nada pode deter um projeto tão grandioso criado por Deus. Ela sempre prevalecerá. Sua família é um presente de Deus, nenhum de nós escolheu onde nasceu, foi Deus quem fez essa escolha. Portanto, nunca reclame da família que Deus te deu. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Provérbios 24.3-4. Se você já tem filhos, entenda que os filhos são uma herança, um presente que Deus nos dá. Olhando por essa perspectiva, seremos muito mais abençoados. Pague o preço de ter seus filhos por perto, de ter uma família saudável e de caminhar juntos até a eternidade com seu cônjuge. Lembre-se de Provérbios 22.6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Valorize cada momento com sua família, pois é um investimento eterno. Até Jesus pagou o preço. Com a perspectiva da eternidade, Jesus Cristo sacrificou-se profundamente para nos conceder a salvação. Ele suportou injustiças, incluindo cusparadas, chicotadas, o peso de uma cruz, e cravos nas mãos e nos pés. Pagou o preço de permanecer na cruz das 9 horas às 15 horas, assumindo uma culpa que não era sua. Jesus enfrentou tudo isso porque estava focado na eternidade. Quando temos uma visão, um objetivo ou um sonho verdadeiro, estamos dispostos a pagar qualquer preço para alcançá-lo. É triste ver que muitas pessoas desejam o resultado, mas não estão prontas para percorrer o caminho até ele.
Querem os frutos, mas relutam em pagar o preço de plantar a árvore. No momento em que escrevo este capítulo, o mundo evangélico brasileiro está em choque, pois uma cantora gospel bastante conhecida foi cruelmente assassinada a pedido do próprio marido. A mãe daquela cantora disse em entrevista que no passado a filha era noiva de um rapaz muito educado e temente a Deus. No entanto, ela conheceu o futuro esposo pela internet, acabou o noivado com o jovem de Deus e mergulhou de cabeça nesse novo relacionamento, mesmo sendo advertida pelas pessoas que a amavam de verdade de que estava fazendo uma escolha errada. Qual foi o resultado? Hoje ela não está mais entre nós, ela pagou um preço muito caro por este romance, a própria vida. Chegou a hora de você se levantar como alguém feito à imagem e semelhança do Criador e tomar posse das promessas de Deus para a sua vida. Pague o preço de furar a bolha, de libertar-se daquilo que te aprisiona, que amarra seus pés e suas mãos. Não tem como você atingir alvos e objetivos sem disposição e coragem para pagar o preço de viver essa nova realidade. Você está disposto? Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14.12. Talvez o preço que você precisa pagar seja mais simples do que imagina. Pode ser apenas uma renúncia, uma mudança geográfica, um não que precisa ser dado a alguém ou apenas disposição para estudar. Eu não sei o preço que você precisa bancar, mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta: existe um preço a ser pago, e você só vai alcançar os objetivos se pagar. Pague o preço pelos seus sonhos. Todo sonho valioso que você guarda em seu coração possui um preço a ser pago. Eles também exigem dedicação, esforço e coragem. Entendo que, por vezes, o caminho até a realização dos seus sonhos pode parecer árduo. As adversidades, as dores e os fracassos podem tentar desviar o seu olhar do horizonte promissor. No entanto, é crucial lembrar que cada desafio é uma oportunidade de crescimento, cada dor é um lembrete da sua resiliência e cada fracasso é um degrau na escada que o levará mais perto dos seus objetivos. Para não desanimar diante dos desafios, é essencial cultivar a paciência. Assim como a semente que é plantada e precisa de tempo para germinar, os seus sonhos também demandam um processo de desenvolvimento. Esteja preparado para aprender com cada revés, pois são nesses momentos que você ganha força e sabedoria. Agora é a sua vez. Como mencionei no início deste livro, sempre encarei muitos desafios, até mesmo coisas simples da vida que às vezes se tornam um grande obstáculo para mim. Devido à hiperatividade, enfrento problemas de concentração. Enquanto escrevia este livro, em vários momentos, perdi o foco e retornei a parágrafos anteriores para incluir assuntos que havia esquecido. Às vezes, ao retomar para o assunto anterior, não lembrava mais do que estava pensando. Mesmo diante de todas as dificuldades, estou concluindo este livro porque acredito que ele, de alguma forma, será uma bênção para as pessoas. Minha oração é que, pelo menos, uma frase desta obra seja transformadora em sua vida, te encorajando a romper as bolhas que o mantêm preso. Desejo que você enxergue uma nova perspectiva de vida, e que suas limitações não se tornem uma desculpa para não cumprir o seu propósito. Tenha certeza de que, se eu pude superar tudo isso, você também poderá. Chegou o momento de você se lançar em uma nova fase. Por favor, assim que começar a romper com suas bolhas e abraçar o novo de Deus, entre em contato conosco. Olhe para aqueles que já venceram e veja neles não apenas conquistas, mas também um mapa de possibilidades para o seu próprio sucesso. Compartilhe o seu testemunho. Mostre que você não desistiu. Acredite, muitas pessoas precisam do que está dentro de você. Seja uma mensagem, um projeto, um sonho, uma criação, um livro, uma realização, enfim, Deus depositou um tesouro em você que será útil para muitas pessoas. Eu te peço, por Deus, não leve isso para a sepultura. Não parta deste mundo sem entregar tudo o que o Senhor mandou você fazer. Que Deus te abençoe. Fale comigo. E-mail, avivafia@hotmail.com. Site, www.pastormelk.com.
WhatsApp 81 992128411.